Bom, pessoal, então, continuando o nosso estudo, nós vimos alguns livros que o Hegel escreveu, né? Ele começa lá do Estado alemão, uma coisa assim aparentemente nada a ver, ele entra na questão da fenomenologia do espírito, ele trabalha com a ciência da lógica, e um outro livro muito importante é o livro Elementos da Filosofia do Direito, onde ele trabalha realmente com essa questão jurídica, com a questão da argumentação, né? Ele não fica só na filosofia, mas ele a filosofia, utiliza a filosofia como sendo toda uma base principiológica para o direito, principalmente na questão da argumentação. O Hegel foi um super estudioso de Immanuel Kant, um outro filósofo que também trabalhou com a questão das relações sociais. Então, um outro livrinho aqui é que eu também trabalho, tá? Tudo que você precisa saber sobre filosofia. É um livro que é vendido aí nas livrarias, nos displays de livrarias, até nas redes de postos, aí você encontra, tá, esses livrinhos para você, numa viagem, né, aprimorar os seus conhecimentos. Bom, então Kant, ele, da qual Hegel seguiu os seus ensinamentos, ele trabalha com a questão do idealismo de Kant com relação às questões sociais e políticas contemporâneas. Por isso que nós estamos estudando Hegel de uma forma muito ampla, né? Para entrar na questão da ciência política, para dar uma base filosófica a vocês, né? Não só filosófica, mas uma base doutrinária, e a partir disso nós nos embasarmos nessa base doutrinária e trazemos para a ciência do direito, para a nossa ciência. Então esse que é o enfoque que está sendo dado. Por isso que foi princípio, foi muito importante lá no passado, nas nossas aulas anteriores, aquelas questões que nós abordamos de tão complexas, né? Mas naquela base daqueles três filósofos, o qual eu coloquei para vocês como sendo importante, porque isso vem se repetindo de uma forma cíclica, então cada filósofo vai estudando, aprimorando as suas ideias e permeando-as, e muitos deles vão direcionando-as para o direito, para as ciências jurídicas. Vejam que o Hegel disse a questão do Estado, né? A lei, ela é a pedra que move o Estado, no Estado no sentido de um centro de poder, de algo que organiza a nossa vida. Então, nesse sentido, o Hegel trabalha com a questão da argumentação, da dialética, e como o Kant, Hegel era o idealista. Né? Ele acreditava que a mente tinha acesso apenas àquilo que tudo que parecia ser para nós que pudéssemos compreender e estar inserido no mundo. Então é uma lógica assim muito racional, não é uma lógica muito abstrata, diferente de outros autores que trazem aquela questão da teologia, colocam a questão do existencialismo e outros elementos. Ainda diferente de Kant, aí tem um ponto de discordância entre Kant e Hegel. Hegel acreditava que esse espírito está em constante evolução. Segundo Hegel, esse espírito se desenvolve pelo mesmo tipo de padrão que uma ideia durante uma discussão dialética. Então, primeiro há uma ideia a respeito do mundo, muito parecida com uma tese, tá? Então, a antítese, a argumentação que o cliente vai te trazer, e algo que você vai trabalhar para transformar-se numa tese. E por contar com uma falha inerente, dá oportunidade ao surgimento da antítese, que é algo que precede a tese. E essa tese e a antítese, por fim, reconciliam-se na criação de uma síntese, na qual surge uma nova ideia. Então, nós temos alguns elementos em que, principalmente aqui, o Hegel trabalha, né, a questão da dialética, a tese, a antítese e a síntese. Tá? Depois eu passo para vocês no scanner, né, por conta da iluminação, não aqui.
uma iluminação forte, né, dia, e está pegando aqui essa minha porta e trazendo muita luminosidade. Mas interessante, né, que o Hegel concordava com a ideia de Kant, consciente de que o objeto também implica-se ao indivíduo no seu autoconsciente, e que a consciência do sujeito seria a própria pessoa que percebe o objeto. Então, de acordo com Hegel, a verdadeira autoconsciência é social. Então, existe uma participação social para o Hegel muito importante para nós no direito. Cada processo que você for mover, for atuar como autor ou como um defensor, você tem essa identificação mútua que não se distancia de uma vivência social da outra pessoa, né? Ou como queiram, né? O opressor, o oprimido, autor e réu. Nós temos sempre essa participação de que nós vamos trabalhar com o ser humano, com ideias. Muitas vezes o ser humano vem pleiteando algo que não é um direito propriamente dito, que é algo que ele acha que ele tem direito. E cabe a nós explicarmos a esse sujeito, ao nosso cliente, se ele tem realmente esse direito ou não, se ele abrir mão daquele determinado pedido ou não. Então, o Hegel trabalha muito e ele desemboca na questão da ética. Tá? Esses livros são assim os básicos do Hegel. Nós temos outros livros, mas a abordagem que eu faço nesse momento, como não é uma abordagem, é uma abordagem preparatória para estudarmos a ciência política e a filosofia do direito, o Hegel trabalha com a questão da vida ética, né, que é uma questão do ser humano que está inserido em sociedade. E o Hegel viveu, vale a pena lembrar, que ele viveu durante o período do Iluminismo, né, em que havia uma tendência moderna de se afastar o reconhecimento dos vínculos sociais essenciais. Então, o iluminismo, que nós tivemos algumas figuras-chave, como John Locke, Rousseau, Kant, Hobbes, passaram a enfatizar o indivíduo. Então, é uma fase preparatória, em que o Hegel trabalha isso com o indivíduo inserido no conceito de Estado. O indivíduo, nós estamos inseridos no conceito de Estado, tanto seja municipal, no poder, né, municipal, no poder estadual, no poder federal. Então, o Hegel tem uma ideia muito interessante dessa questão preparatória e da questão ética. A questão ética, nós vamos verificar lá em Miguel Reale, né, a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. E nós vamos também resvalar em alguns conceitos de ética, alguns conceitos de valores, alguns conceitos de normas. Valores são os valores que eu tenho. O valor que eu tenho pode ser diferente do valor que você tenha, que o valor que o outro tenha. É uma questão meio que de criação, uma questão meio que educacional, de como você foi criado. Olha, não joga o seu papel ali, é errado furar fila, é errado estacionar na vaga do cadeirante, do idoso, enfim, nós temos alguns elementos que partem da nossa questão de valoração, que desembocam na ética e que desembocam na norma. A norma também rege comportamentos, a lei, por exemplo, como um todo. Todas as espécies normativas regem comportamentos de uma vida em sociedade. Então é importante essa reflexão que o Hegel faz para que nós possamos entendê-la no contexto jurídico. Tá? Eu vou deixar resumido esses dois elementos, né, essas explicações, e nós vamos passar para um estudo de um outro filósofo que segue na sequência, que é Augusto Comte. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal, e teria muito mais a falar sobre Hegel, tá? Tem uma colega que estudou o Hegel na sua essência, ela vem lá das ciências sociais, ela é formada em Direito, fez mestrado nessa área e depois foi fazer Psicologia.
com as bases filosóficas do Hegel. Então veja que o Hegel transita muito bem entre outras áreas. Tá? Para nós no direito, basicamente é isso que basta. Né? E nós vamos entendê-lo lá na ciência política e na filosofia do direito. Miguel Reale também trabalha muito com essa argumentação deixada por Hegel. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo slide.